E aí, gente, tudo bem? Pronto aí para mais um vídeo. Vamos lá estudar. Vocês fizeram a atividade que foi passada sobre as potências, propriedades. Fizeram, praticaram. Lembrem-se que tem que praticar, viu? Então, vamos lá fazer essa correção. Lembrando que hoje, tá, nessa aula, nós vamos continuar a revisão e vamos ver MMC e MDC, respectivamente, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá bom? É bem famoso na matemática. Tá, mas antes vamos fazer a correção da atividade. Fiquem ligados, gente, lá na agenda de vocês no portal, tá? Observem bem a agenda de vocês, porque lá vai estar dizendo o tipo de atividade. Se é uma atividade em PDF que vai estar no portal, tá lá escrito. Pode ser também do livro, tá? As páginas e as questões. Então, olhem lá na agenda no portal, tá bom? Então, fiquem ligados lá, certo? Vamos agora pro vídeo aqui para correção, e aí em seguida a gente vai para MMC e MDC. Bom, a revisão que eu aprontei para vocês está aí, ó. Potência e suas propriedades, e MMC e MDC, tá? O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum para hoje. Então vamos lá para a correção. Primeira questão que eu passei, essa atividade foi em PDF no portal, tá? Ó, usando as propriedades da potenciação, simplifique. Aqui era uma questão para vocês unirem, tá? Essas potências aí através das propriedades, através daquelas 4 propriedades, tá? Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Potência de uma potência, repete a base principal e multiplica só os expoentes. E a outra é tanto multiplicação como divisão de potências de expoentes iguais. Aí você vai obedecer a conta das bases. Se for multiplicação, multiplica. Se for divisão, divide e repete os expoentes. São as 4 propriedades, tá? Vamos deixar de falatório e vamos mostrar aqui que é melhor. A prática a gente aprende mesmo. Olha aqui. Item A, eu tenho 5 elevado a 3 vezes 8 elevado a 3, tá bom? Aqui o expoente, eles são iguais, tá? Então a gente pode aplicar aquela 4ª propriedade, né? A gente obedece a conta da base, tá? Multiplica aqui, ó, 5 vezes o 8, dá 40 e repete em cima, tá? Talvez essa seja a propriedade mais complicadinha, porque ela serve tanto para multiplicação como para divisão, certo? Essa propriedade é para os expoentes iguais. Então tá aí, ó, 5 vezes 8, 40 e o 3 a gente repete ali. Item B. Item B, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 23. Eu tenho aqui a primeira propriedade, ó, multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, né? Então vai ficar 10 elevado a 25. Muito bem. Aqui é a mesma 4ª propriedade, né, gente? Tá, ó, os expoentes iguais, é igual o item A aqui, ó. Os expoentes são iguais, então eu obedeço essa conta aqui da base, ó. 15 dividido para 3, faz a conta, dá 5, né? E repete aí em cima o 12. Tá aí. Olha aqui, segunda propriedade, divisão de potências, tá? De mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 10 elevado a 8, 21 menos 13 é 8, tá? E 3 elevado a 12 elevado a 2. Potência da potência, conserva aquela base 3 principal e multiplica os expoentes. 12 vezes 2, 24. E eu tenho aí mais um item, multiplicação também de potência de mesma base. Primeira propriedade, né, gente? Repete a base, soma os expoentes. Lembrando que esse 12 não tem nada, né, ó, esse 12 aqui não tem nenhum expoente. Quando não tem, o valor é 1. Então, 4 mais 1, 5. Eu coloquei aqui um 3, mas está errado, tá, gente? Tá? Talvez eu quisesse ter colocado aqui a divisão. Aí na divisão, se for a divisão aqui, tá? Na atividade de vocês, se for divisão, subtrai 4 menos 1 realmente é 3, tá bom? Mas se for multiplicação, 4 mais 1
dá 5. Aí tá errado aqui, certo? Desculpem aí, vamos lá. Ó, segunda questão. Qual o valor numérico de cada potência abaixo? Aqui é para resolver cada um item, tá? Por exemplo, 3 elevado a 4. Aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Repetindo 3 4 vezes. Cuidado que não é uma soma. Porque se fosse a soma, a gente multiplicaria 3 4 vezes, né? Então, daria 12. E eu já disse que base e expoente não se multiplica aqui, ó. 3 vezes 4. É um erro de muita gente. Muita gente quer cometer esse erro aqui na potência. Multiplicar base 3 vezes esse 4 expoente. Dá 12. Tá errado. Não pode fazer isso, tá bom? Não pode. Então, aqui o 3 vai 4 vezes aparecer multiplicando. E 3, vamos lá fazer. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, ó, daí 81. Agora é o 7 elevado a 3. Da mesma forma, 7 vezes 7 vezes 7. Nada de 7 vezes 3 aqui, tá? 21. Não faça isso. Não é 21. 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Aqui o famoso 2 elevado a 10, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 10 vezes dá 1024, tá bom? E 5 elevado a 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625, tá aí. Então, correção feita, tá? Observem no caderno aí as que vocês acertaram, as que vocês erraram. Tirem as suas dúvidas lá no chat, no horário da aula de vocês, que é agora segunda-feira, tá bom? Vocês vão lá, tirem as dúvidas, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, agora vamos lá para MMC e MDC. Bom, o MMC, vocês já sabem mais do que eu, ele é o mínimo múltiplo comum. Ele é um elemento referente a múltiplo, tá bom? Então, ele se refere a múltiplo, tá? Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo para vocês relembrarem. Vou fazer o MMC de 4 e 6, tá certo? Vamos destrinchar e fazer de uma outra forma aqui, antes de fazer com a fatoração, tá? Que é o método que a gente vai ficar fazendo. Ó, eu coloquei aqui os múltiplos do 4, tá? Já que a gente está falando de múltiplos, eu lancei aqui, ó, todos os múltiplos do 4 até o 44. Claro que são infinitos, tá? A característica dos múltiplos é que eles são infinitos, tá bom? Mas eu coloquei só até aqui, que aqui acho que é suficiente pra gente. Então, ó, os múltiplos do 4 são todos os números que nascem de multiplicações com o 4. O 0 nasce de uma multiplicação com o 4. Tá? Ó, se você pegar o 4 vezes 0, 0. Se você pegar o 4 vezes 1, 4. Se você pegar o 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente, de 4 em 4, ó. Tá bom? Então, todos esses são múltiplos do 4. E vamos colocar os múltiplos do 6 também. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Aí 24, 30, 36, 42. E por aí vai os múltiplos do 6 também. Bom, o mínimo múltiplo comum. Claro que não pode ser o 0, né? Tirando o 0, quem é o múltiplo que é tanto de um como do outro, que é comum aos dois? Tá? Tirando o 0, quem é o múltiplo que você vê aqui e aqui, sendo o menor? É o 12, né, gente? O 12 é o menor dos múltiplos, ó, fora o 0. Ele é o mínimo, ele é o menor múltiplo que é dos dois, que é comum, tá bom? Lembrando que não é apenas o 12 que ele é um múltiplo comum, tá? Ele é o menor múltiplo comum, tirando o 0. Mas ele não é o único múltiplo comum, ó. Muita gente se confunde e acha que é o único. Não, ó, o 12 é o 24, é o múltiplo comum dos dois. O 36 tá aqui, ó, também é um múltiplo comum dos dois. O 48, não botei aqui, mas seria o próximo aqui do múltiplo do 4. Também é um múltiplo comum do 4 do 6. O 60, o 72, tá? São múltiplos comuns. Porém, não nos interessa eles, tá? Eles são grandes. Interessa para mim, pra gente, o menor. Claro que não seja o 0.
Então, o menor é o 12. Então, aqui eu destrinchei os múltiplos de cada um para que vocês vejam qual é o menor múltiplo que é dos dois ao mesmo tempo. Tá bom? O MMC pode ser feito de 2 ou mais números, tá? Agora, usando a fatoração. Tá aí, o MMC dá 12. Vamos lá para fatoração. Ó, usando a fatoração, né, gente? Lembrando que desse lado aqui direito da barrinha, só podem ser colocados números primos, tá bom? Apenas números primos. Vocês lembram que são números primos? São números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então vamos lá, começando com o 2, né? O único número primo que é par. Ó, como tem números pares aqui, a gente começa com o 2, ó. Por 2, aqui a gente vai ter 4 para 2 é 2 e 6 para 2 é 3. Então a gente vai ter 2 e 3 aqui, ó. Certo? Bom, como ainda resta número par, tá aqui, ó, 2, a gente continua a divisão por 2, né? Então, o 2 aqui vai chegar a 1 e o 3, como não dá para dividir, ele vai repetir. Então, vem 1 e o 3. Tá? E para finalizar, apenas o número 3 aqui, porque ele é primo, né, gente? Então, ó, 3, que vai fechar em 1 e 1, né? Terminamos. O que a gente faz com esses números primos aqui na direita? No MMC, a gente multiplica todos eles. Ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. É aquele mesmo 12 que a gente fez naquele exemplo anterior, tá bom? Pela fatoração é muito mais rápido, tá? Então, vamos lá para mais um exemplo. Vamos fazer o MMC de 6, 8 e 10 através da fatoração. Tá? Como tem número par, então a gente vai começar com o 2. O 6 para o 2 dá 3, o 8 para o 2 dá 4 e o 10 para o 2 dá 5. Então vai ficar 3, 4 e 5, né? Como ainda resta um número par aqui entre eles, ó, 3, 4 e 5, 4 é par. Como o 4 ainda é par, a gente continua com o 2. A gente vai com o 2 até acabar o último número par. Então, ó, por 2 vai ficar 3, 2 e 5, tá? O 2 ainda é par, então continua com 2 ainda. Por 2, 3, vai ficar 3, 1 e 5, tá? Porque esses outros dois não dá, a gente repete. 3, 1 e 5. Agora o próximo número primo, como aqui morreu, né? É o 3, ó. Então a gente põe o 3 e dividindo, ó. 3 para 3, 1 e 1 morreu e 5. Como não dá para dividir o 3, a gente repete o 5. Então agora fechou só o 5, né? Que é um número primo, então por ele mesmo fechou todo mundo 1. Então vai aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24 e 24 vezes 5 é 120, desculpa. Tá aí, ó, 120. Tá bom? Foi tranquilo, gente? É muito legal isso aqui, né? A matemática é linda, ela é maravilhosa. Então vamos lá. MDC, máximo divisor comum. Eu também vou mostrar destrinchando o que são os divisores, tá? E depois a gente vai usar a fatoração também, ó. MDC de 12 e 18. Vamos colocar os divisores do número 12. Lembrando que divisores são todos os números que o 12 consegue dividir. São os divisores do 12. Então, ó, o 12 dá para dividir 1. Então, é um divisor. 12 dá para dividir o 2, né, gente? Ele é par. Ó, todo número par divide o 2. Lembra dos critérios de divisibilidade? 12 dá para dividir o 3, dá para dividir o 4, o 6 e o 12. O 12 ele tem esses 6 divisores aqui, ó, positivo. Tá bom? Vamos ver os divisores do 18. Olha aí. O 18 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Tá? Aqui você vai colocando os divisores realmente aqui fazendo conta. Será que o 18 dá para dividir para 1? Aí você, ó, o 18 dá para dividir para 1. Então você põe o 1. Dá por 2? Dá, que ele é par, então põe o 2. Será que ele dá por 3? Faz a conta. 18 para 3 dá 6. Deu, então põe o 3. 18 dá para 4? Não, já não dá. E aí você já não bota o 4. Dá para 5? Não, não termina nem em 0 nem em 5. Então não bota o 5. Dá por 6 o 18? Dá, que dá 3. Então põe o 6. E assim você vai colocando todos os divisores do 18. Lembrando que os divisores, eles são limitados, tá, gente? A quantidade é finita. Não é infinita como nos múltiplos. Aqui, ó, a quantidade é finita, é limitada. Não são muitos. Só para você ter ideia como
essa questão de divisores aqui, ó, é tão limitada. Eu estava falando nesse instante dos números primos. Os números primos, eles só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Reparem que o número 1 e o próprio número sempre aparece aqui, ó, são os mínimos divisores possíveis, ó. Tem que ter, ó, divisores do 12, o 1 e o 12, divisores do 18, o 1 e o 18. Tem que estar pelo menos o 1 e ele mesmo, certo? Então, esses são os números primos. Aqui, como vocês veem, o 12 tem vários divisores, o 18 também, eles não são números primos. Para ser número primo, tem que ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Bom, aqui, gente, quem é o maior divisor máximo, né? Quem é o maior divisor, que é tanto de um como do outro. Vamos lá, quem é o maior divisor, que está aqui e está aqui. É o 6, né, gente? Tanto de um como do outro. Então, o máximo divisor comum é 6, tá? O 6 é tanto divisor do 12 como do 18. E ele é o maior divisor. Aqui está faltando um R, tá? Ele é o maior divisor dos dois. Agora vamos para fatoração, ó. Aqui a gente vai, ó, por 2, né? Porque são pares. Aqui, atenção, tá? A fatoração é a mesma, só que a gente fala uma coisa diferente. Vamos lá, ó. 12 e 18 para 2 dá 6 e 9. Gente, esse 2 aqui, ele foi capaz de dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo? Foi, né? Então a gente vai selecionar ele para o final da conta. E prossegue a fatoração normal, ó, por 2. 6 para 2 é 3 e o 9 não dá, repete, ó. Esse 2, ele não foi capaz de mudar os dois aqui ao mesmo tempo. Ele mudou o 6, mas ele não mudou o 9, ó. O 2, esse 2 aqui. Então, eu não vou riscar ele. E prossigo por 3, né? Então, vai ficar 1 e 3. Agora, reparem que esse 3, ele foi capaz de mudar, ó. Certo? Ó. 3 por 3, 1. E 9 por 3, 3. Ele foi capaz de mudar. Então, eu risco ele também, assim como o 2 ali de cima. E para fechar, 3, que vai ficar 1 e 1, né? Ó. Esse 3, ele não foi capaz de mudar os dois, porque o 1 permaneceu igual. Ó. Tá? Então, esses dois foram os únicos que foram capazes de mudar os dois aqui na fatoração. Então, ao invés de eu multiplicar todos, como no MMC, eu vou multiplicar só quem eu risquei. Então, 2 vezes 3 dá 6. Aquele mesmo 6 que a gente fez nesse instante, do 12 e do 18. Tá bom? Então, o MDC faz dessa forma. Vamos aqui ver 3 questões. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 2 em 2 horas. Remédio B, de 3 em 3 horas. E o remédio C, de 6 em 6 horas. Tá bom? São 3 remédios e aí a duração tá de cada um. Ó, caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas, ó, então às 8 horas a pessoa vai tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Aí o remédio A vai de 2 em 2, o B de 3 em 3 e o C de 6 em 6. Então, ó, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Aqui no problema você tem que pegar, gente, se é MMC ou MDC. Tá bom? Por isso que é bom saber o que é múltiplo e o que é divisor. Nesse caso aqui, ó, como que vai de 2 em 2, de 3 em 3. Lembra que de 2 em 2, de 2 em 2, de 3 em 3, de 3 em 3, a gente faz os múltiplos. Lembra lá dos múltiplos do 4? 0, 4, 8, 12, de 4 em 4. Então, esse aqui é um problema de MMC. Aqui está falando de múltiplos, tá bom? E ele, como ele já quer o próximo horário que ele vai querer, né, tomar junto, ele quer o mínimo possível que ele vai se repetir. Então, ele quer o mínimo múltiplo comum aqui. Vamos fazer de 2, de 3 e 6. Por 2 vai dar 1, 3 e 3, né? Ó. Por 3 vai acabar 1, 1 e 1. E 2 vezes 3, multiplica todos no MMC, tá? 2 vezes 3, 6. Tá aí 6 horas. Mas como ele tomou junto às 8 horas... Quando eu acrescentar com mais 6 horas, que vai ser o tempo, tá, que vai se passar para tomar os 3 juntos novamente, pega 8 horas e acrescenta 6 horas, vai dar as 14 horas, certo? Observe esse exemplo com calma, leia atentamente, volte o vídeo, reveja várias vezes. Vamos fazer mais questões assim, tá bom? Mais uma questão, ó. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas:
uma de 90 centímetros e a outra de 120 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais. Olha aí, noção de divisão, hein? E de maior comprimento possível. Olha, maior comprimento possível. O que é o maior possível? É o máximo. Então, quem fala de máximo? O MDC, tá bom? Então, como ele poderá resolver essa situação? Ou ele vai cortar o maior comprimento possível. Ele quer ser o maior divisor comum aí do 90 e do 120. Aqui, ó, a gente vai por 2, 45 e 60. O 2 ele mudou o 90 e o 120, então seleciona. Por 2, 45 e 30, não mudou os dois, né? Então não risca. Por 2, 45 e 15, também não mudou, vamos por 3. 45 por 3 dá 15 e o 15 por 3 dá 5, então mudou os dois, seleciono 3 e vamos por 3 de novo, que tem um 15. 15 por 3 é 5. E 5 por 3 é 5, não dá, repete. E por 5 dá 1 e 1. Ó. Esse 5 mudou. O 5 mudou os dois ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar ele também. Repare que eu selecionei todos aqueles que mudaram aqui, ó, ao mesmo tempo. Então a gente multiplica só os selecionados. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 5 é 30. Então 30 centímetros é o maior pedaço possível aí, tá? Gente, a próxima questão é do livro, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês fazerem, ó, certo? Essa questão aí, ó, da página 25, tá bom? Número 19, vocês façam ela, tá bom? A gente vai corrigir na próxima aula. Espero que vocês façam aí as atividades, fiquem atentos na agenda, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços.